a força vai encontrar. Por meio do autoconhecimento e saber, a clareza surge, a vida começa a florescer. Felicidade em família, um porto seguro. Olá, amigas e amigos do Despertando Mulheres na TV com a Andréia Fioravante pela RS Play TV, canal 524 da Claro TV. Como sempre, é uma alegria estar aqui com vocês e trazer mulheres e homens de sucesso, principalmente mulheres, né? Mulheres que estão fazendo história, mulheres que têm história para contar. Mas claro que a gente também traz homens, a gente convida homens para estar aqui. E este ano já esteve conosco o doutor Tiago Duarte, né? Deputado estadual do nosso estado. Já esteve conosco o doutor Armando Domingues, né? Meu esposo, né? Procurador do município de Porto Alegre e que esteve 4 vezes presidente da Associação dos Procuradores Municipais de Porto Alegre. Esta associação, essa instituição que completa neste ano de 2026, 40 anos de existência, uma instituição forte, uma instituição e uma associação de procuradores municipais que é uma das maiores, se não a maior do Brasil. E que recentemente aí realizou uma festa maravilhosa celebrando esses 40 anos. E hoje não vai ser diferente, a minha convidada é especial também, que é a arquiteta Sabrina. E olha sobre o que nós vamos falar, preste atenção. Nós vamos falar sobre o impacto que os ambientes exercem sobre nossas emoções, nossa produtividade, nossos comportamentos e até mesmo os nossos resultados. O quanto o seu ambiente, a sua casa, o seu escritório, a sua loja, a sua empresa, o ambiente onde você trabalha, o ambiente onde você vive, o ambiente onde você recebe as pessoas, tanto familiar, social quanto profissional. Mas em especial, ela que é arquiteta comercial, nós vamos falar do impacto do ambiente comercial, do seu espaço físico, do seu negócio, o impacto que ele traz não só para você, para a sua produtividade, suas emoções, seus comportamentos, mas o impacto na vida do seu cliente. Será que seu cliente vai comprar mais ou menos, contratar mais ou menos você, de acordo com o seu espaço físico, seu ambiente? Pois é. Sabrina, estava com muita saudade de tempos que nós não nos víamos e é um prazer te ter aqui na RS Play TV, te ter em especial aqui no Despertando Mulheres na TV. Nós já estamos aqui na segunda temporada aqui na TV, mas já temos aí 4 anos, né, de Despertando Mulheres aí no ar. Então seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, prazer estar aqui falando contigo, te acompanho todo esse tempo. Quão pertinente, quão maravilhosos são esses assuntos que tu traz aqui para todos e faz toda a diferença para as mulheres, com certeza. Eu quero te dizer já, de antemão, porque quando eu te mandei mensagem, né, eu falei dos teus vídeos. Uhum. E eu tô gostando muito dos teus vídeos, porque o que tu entrega nos vídeos, a informação ali é muito boa, é muito clara, porque às vezes a gente pensa assim, é arquiteto, engenheiro, fala grego, né? Uhum. Mas não, tu traz assim de uma forma muito prática e de uma forma que nós que não somos da área, nós entendemos. Uhum. E eu, pelo menos, entendi de uma forma muito clara o tema, tanto que eu li aqui, porque verdadeiramente é isso, é o impacto que o meu ambiente, o meu espaço físico está provocando em mim e vai provocar no meu cliente quando chegar ou aquela pessoa que eu vou receber. Uhum. Mas Sabrina, eu quero nessa abertura, né, antes de chamarmos os nossos patrocinadores, que tu te apresente para nossa audiência. Então, sou Sabrina Rassi, estou há 22 anos nessa área da arquitetura, já fiz muitas coisas, mas há uns bons anos estou focada nessa área da arquitetura comercial. O nome da minha empresa é Glipe Arquitetura, focada exclusivamente em levar as melhores soluções arquitetônicas para os negócios das pessoas. É uma verdadeira paixão, me identifiquei muito porque vai muito de encontro ao meu perfil pessoal. Prático, gosto dessa função de ser aliada dos empresários, porque sim, eu acredito que os ambientes profissionais são determinantes na nossa vida. A gente precisa dar valor a isso, precisa dar atenção. E o meu perfil vai muito de encontro a isso. Sou uma empreendedora nata, então poder auxiliar, poder contribuir, poder transformar
Porque eu acredito que se a pessoa está bem no seu ambiente profissional, se ela está produzindo, se está gerando resultados, automaticamente a sua vida pessoal também vai ser transformada. É tudo diretamente ligado. E quando falo totalmente ligado, o ambiente, ele é muito subjetivo e muito concreto ao mesmo tempo. Então aí nós vamos ter assunto para discorrer todas essas relações aí da arquitetura com os negócios. Muito bom. Viu só? Tem tudo a ver. E deixa eu falar rapidinho aqui antes de chamar os patrocinadores. Meu filho vai se mudar para Santa Catarina no final do ano, né? Em função do trabalho, vai assumir outras responsabilidades e compromissos. Daí ele disse, mãe, vou passar um tempo então em casa, porque ele já mora fora de casa, já faz 2026, acho que faz 7, 8 anos que ele tá fora de casa. E daí eu fui reformar o apartamento, porque tem o quarto dele, com o banheiro dele, banheira dele, toda a estrutura dentro de casa. Mas ele disse, mãe, eu vou ficar no apartamento, que é um anexo nosso, né, junto, mas separado. Vou ficar no apartamento. Digo, tá. O que eu fiz? Olha o que eu fiz, gente, eu não liguei pra Sabrina, tá? Eu fui na minha amiga Iá, mas era muito pouca coisa. Eu fui na minha amiga Iá e disse assim, me diga uma cor para eu pintar as paredes, que sejam cores que acalmem, que tragam paz, que tragam calma, né? Ela me trouxe um papel picado e verde babosa. E não é que todo mundo que entra gosta e se sente bem. Com Eu certeza. pintando e todo mundo, ai como ficou bonito, ai como ficou bonito. E antes era branco com amarelo, ou seja, tinha paredes que eram amarelo. Imagina o amarelo, né, te dá todo ali um gás. E o branco, é impressionante olhar para o papel picado, que é um branquinho sujo, mas é bonito. É bonito, muito usado. E daí eu deixei o forro branco, né, o gesso branquinho, papel picado nas paredes, uma parede do quarto, esse verde babosa, e 2 paredes da sala e cozinha ali, que é um apartamento que é para hóspede, para pastores que vinham fazer campanha na minha igreja, ficava ali também. E menina, como muda mesmo, gente, não é frescura, muda muito. E daí quando foi no domingo, o Gugu chega em casa, acho que foi no domingo, enfim, sábado, domingo, ele chega em casa e diz assim, vamos trocar essas lâmpadas. Eu disse, que lâmpada, meu filho? A tua luz é branca, mãe, vamos colocar uma luz amarela. E há muito tempo que eu não usava a tal de luz amarela. E ele colocou 2, na sala eu tenho 4 luminárias, e ele de 2 colocou lâmpada amarela, no espaço que a gente fica do fogão a lenha, também, enfim, colocou. Como muda? É incrível. Gente, assim, ó, mudou 2 lâmpadas num espaço. E uma cor. Uma cor, sabe? Como muda. Nós vamos falar disso e muito mais com quem entende, que é a Sabrina. Então agora eu fico com os nossos patrocinadores e patrocinadoras e nossos apoiadores. Já voltamos, compartilhe o link com suas amigas, familiares, colegas de trabalho. Compartilhe o link aí da RS Play TV. Não é só sobre o que você veste. É sobre como você se posiciona no mundo. A forma como você chega, como se expressa, como escolhe ser vista. Mais segura, mais confiante, mais você. Porque se vestir também é uma forma de reconhecer a própria força. A Rabushi apoia o movimento Despertando Mulheres. Rabushi. Vista-se de confiança. Transforme o seu evento em uma experiência inesquecível. A Rural e Tal, comandada por Bianca Tessely, cria mesas completas com sofisticação, afeto e atenção a cada detalhe. Casamentos, aniversários, formaturas, cada celebração pensada para encantar seus convidados. Você vive o momento, a gente cuida de cada detalhe. Cada escolha, cada composição, cada detalhe reflete cuidado, beleza e uma experiência que vai além do seu esperado. Rural e Tal, sua história merece esse cuidado.
A Demicon é o consórcio que mais cresce no Brasil. Porque é ideal para quem busca imóveis, veículos, serviços ou investir com segurança. Dá para ser crédito e investimento para cada vez mais brasileiros. Consórcio Demicon. Lógico que dá. Retornamos. Já compartilhou o link? Ainda há tempo. Vai chamando aí todo mundo para que possa assistir então conosco pela RS Play TV, canal 524 da Claro TV, esse programa que está muito especial quando vamos aqui falar mais sobre o ambiente que você mora, o ambiente que você trabalha, que impacta a sua vida, mas hoje em especial vamos falar do seu ambiente profissional. Sabrina, fala um pouquinho da tua trajetória, né? Tu já falaste que trabalhou, tem mais de 20 anos de carreira, trabalhou em uma série de atividades dentro da arquitetura, mas hoje tu está focada no comercial, né? Isso. Arquitetura comercial. O que te levou para a arquitetura comercial? Fala um pouquinho. Foi, na verdade, muito natural. Eu comecei a receber uma demanda, especialmente de lojistas de shopping centers, e comecei a ficar muito conhecida nesse meio, né? Que são prazos muito apertados, demandas muito específicas. Não dá para reformar durante o dia? Tem As- horário? Tem. É uma série de regramentos e automaticamente os shoppings e os lojistas começaram a me indicar. Isso representa um percentual bem significativo, né, dentro do meu negócio. Mas não só isso, né? Além de lojas, eu faço escritórios para todos os segmentos, todos os tamanhos. Eu faço também consultórios, clínicas odontológicas e médicas. Então, tudo que permeia o mundo comercial, o nosso escritório presta serviço. Não só com projetos, mas também com acompanhamento de obra, orçamentos. A gente entrega um pacote completo para o cliente. Tu ouve o cliente, tu vê qual é a demanda dele, tu faz o projeto e tu também administra a execução desse projeto, dessa reforma, dessa ampliação? Tudo isso. E todas essas etapas são extremamente importantes. Essa fase inicial da gente entender a realidade do cliente, o momento que ele está vivendo, onde ele quer chegar, qual a prospecção, porque um projeto de arquitetura precisa contemplar também uma expansão já prevista para o negócio, e a realidade do cliente tem que ser muito concreta, esse perfil, esse briefing inicial, muito bem feito, porque isso vai depender todas as demais partes, né, desse trabalho. Então, assim, tem cliente que trabalha sozinho, tem cliente que tem colaborador, tem cliente que recebe clientes, fornecedores, né, tem gente que trabalha em casa. Então, a gente atende todos os públicos com a mesma dedicação, com o mesmo cuidado. Tá, quem trabalha home office, tu também vai lá, prepara aquela sala, o espaço dele que ele trabalha em casa. Com É aí certeza. para conciliar, né? Trabalho e casa, tem que ter uma atenção, né, muito Super. específica, né? Sim. E o ambiente comunica muito, e o ambiente reflete muito, né, as nossas intenções, o que a gente quer do nosso negócio e como a gente é percebido pelo público. Hoje, né, a gente está nas redes sociais, trabalhando em casa, na rua, a gente precisa se comunicar e o ambiente comunica muito. A nossa imagem pessoal fala muito, mas o nosso espaço de trabalho também. É impressionante, é incrível e vai muito além do que a gente costuma imaginar. Nos primeiros segundos, quando a pessoa entra ou tem contato conosco, né, ela já faz um filtro, ela já faz uma análise. Então, o nosso posicionamento, a nossa identidade nossa, da nossa empresa, juntamente com esse ambiente, que fala por si só, ele precisa estar muito bem pensado e direcionado para refletir exatamente tudo isso que a gente busca no nosso negócio. Se eu tenho meu espaço físico e atendo só presencial, o cliente vai chegar, fornecedor, seja quem for, né, mas focando no cliente, ele vai chegar, ele vai ter uma impressão, né, que precisa ser congruente com aquilo, né, com a tua profissão, congruente com aquilo que tu diz que vai entregar. Se eu atendo só no online também, né, as cores, que nem eu estava falando antes, né, que eu troquei as cores lá do apartamento anexo à minha casa, as cores, o lugar. Sabe que eu estava assistindo há poucos dias uma aula, e a pessoa que estava dando a aula, ele falava sobre essa questão de tu ires dar uma aula, uma palestra, um treinamento online, a importância do ambiente. Até, inclusive, ele comentou que, como é que aqueles fundos de tela, não sei se é esse mesmo o nome, mas no Meet ou no Zoom tu pode colocar um fundo de tela, né? Sim. Deixa desfocado, põe fundo. Ele falou que até o fundo de tela não é o mais adequado, né? Que o adequado é tu teres um espaço físico de verdade com um fundo atrás de ti que seja de verdade. Sim. E ele estava falando isso, falando do cuidado que a pessoa quer ver, daqui a pouco tem um livro exposto, eu li aquele livro, daí tu já conecta, né? Só que ele estava nos ensinando, nos orientando. Só que o fundo dele era terrível.
É verdade, gente, não tô dedurando aqui, eu vou contar o milagre, não vou contar o santo, tá, gente? Mas eu não vi congruência nenhuma, Uhum. porque ele falava disso, só que eu olhava, atrás dele tinha o quê? Tinha uma prateleira muito pequena, não dava pra ver que fundo era. A distância dele pra parede era muito grande e a parede era assim, um pedacinho de parede, um pedacinho dessa prateleira, nem era estante, com livros, uns Uhum. 2, 3, eu acho, e uma porta. E aqui do lado dava pra ver, não sei se era um armário, um guarda-roupa. Eu disse: "Gente, o cara ensina uma coisa, faz outra", É, né, então assim, é isso. muito chato. E eu, Andréia, que sou muito visual, porque tem pessoas que são muito visuais, tem pessoas que são mais auditivas, né, eu sou muito visual. Uhum. Então o visual me desconcentra ou me concentra, o visual me faz comprar Totalmente. ou não, eu já não comprei o cara. Tipo Totalmente. assim, esse aí pra me ensinar, ele tá me mandando fazer uma coisa que ele não faz, tá mandando eu ter um cuidado que ele não tem, como é que funciona isso? Em segundos a gente faz essa avaliação. Segundos? É. Segundos. Numa loja, que é o que eu faço muito também, questão de segundos o cliente decide se vai entrar, se não vai entrar, se vai comprar, se não vai comprar, o que que chama atenção. Mas eu ia chamar uma outra atenção, que não só o online importa, o offline também importa. Se tu trabalha sozinho ou com colaboradores, o teu espaço de trabalho, como ele tá disposto, como ele tá iluminado, como ele tá climatizado. Pode cansar a pessoa a iluminação. Exatamente. Ai, fala sobre isso que eu amo. Ô gente, pega papel e caneta aí e anota, hein. Tá diretamente ligado à ansiedade, à produtividade, Ah. à funcionalidade, como as pessoas estão dispostas, organizadas, tá diretamente ligado ao rendimento. Então a gente precisa dar atenção a isso, não é simplesmente ter uma mesa e uma cadeira. Uhum. Hoje, né, tem muitos outros pontos a serem considerados, como ergonomia. Então um profissional qualificado vai dar toda uma outra orientação e um outro olhar a todos os detalhes, porque tudo está interrelacionado, tudo precisa estar de acordo para gerar esse máximo aproveitamento do espaço e, consequentemente, a pessoa vai render melhor, vai trabalhar melhor, vai estar mais satisfeita. É uma É um roda, conjunto. é um conjunto. A iluminação pode cansar, Sim. pode estressar, Uhum. as cores podem estressar, que nem eu estava dizendo, o amarelo lá no apartamento eu acho que estressava, e o verde babosa agora está acalmando, né, porque restaurantes usam muito amarelo, vermelho, laranja, que é pra Muito. pessoa comer e correr, né. Então eu fiquei pensando: "Gente, eu fiquei com esse amarelo aqui tanto tempo", eu digo: "Eu não acredito", E às vezes a sabe. gente não para pensar o porquê, mas a gente chega no ambiente, gostei, Aham, aham. relaxei, né, me senti bem. E outros, exatamente o contrário. A gente não para muitas vezes para analisar esses detalhes. E Uhum. o que nos faz sentir isso? Mas é muito real e tá diretamente associado a esse somatório de elementos que compõem o ambiente. Eu gosto muito de ter um verde no ambiente. E eu fiquei um tempo no meu espaço, no espaço Despertar, sem ter verdes, né. Quando eu Uhum. coloquei verde, parece que eu coloquei vida. A disposição também da minha mesa, que eu troquei, todas as minhas salas, a minha mesa sempre foi voltada pra porta, pra controladora estar controlando as entradas e Aham. saídas, né. E desta vez eu não quis, porque eu queria muito ver o rio, né, porque eu tenho uma vista maravilhosa da minha sala, do meu espaço, né. Mas me distraía, me tirava atenção, né, e daí uma colega nossa do NUMI, a Kathleen, né, por Uhum. alguns motivos disse: "Andréia, vamos trocar tua mesa?" "Não, eu quero ver o rio." "Andréia, tu não vai render ali." Que eu disse: "Kathleen, eu não tô rendendo, parece que eu fico ali, fico engessada." "Vamos trocar." "Só muda a mesa, Andréia." Digo: "Não, Kathleen, eu amo o rio." Menina, me rendi, troquei a mesa, mudou 100%, Olha só. 1000%. Só tirei a mesa daqui, passei pra cá. Então a disposição dos móveis, a cor, a iluminação. Hoje eu preciso muito cuidar da iluminação do meu espaço, preciso dar atenção a isso. Uhum. As pessoas chegam, gostam, se sentem bem, elas se sentem abraçadas, acolhidas, amam. Mas a iluminação, quando chega tardinha à noite, eu vejo que eu preciso, é um ponto de Uhum. atenção que eu preciso no meu escritório. Bem, vocês já viram quanto, gente, tem de informação, mas agora nós vamos ficar com o quadro da doutora Márcia Prevedelo, que toda segunda-feira está conosco falando sobre os nossos direitos. Isso mesmo. Compartilhe o link que nós já retornamos e a Sabrina vai responder algumas perguntas aqui para mim que você vai ver que não é bobagem. Não é bobagem escolher a cor da forma certa. Às vezes você ama aquela cor, mas aquela cor está fazendo você vender menos. Você ama aquela cor, mas ela está fazendo você e seus colaboradores, como bem a Sabrina falou agora, a render menos. Então, compartilhe o link e fique aí com o quadro da doutora Márcia Prevedelo. Ser mãe transforma a vida. Mas para muitas mulheres, a maternidade vem acompanhada de desafios que vão muito além do que as pessoas conseguem enxergar.
Quando falamos de mães atípicas, estamos falando de uma rotina de consultas, terapias, adaptações, cuidados constantes e muitas vezes da necessidade de abrir mão da própria carreira para cuidar de quem mais precisa. Eu sou Márcia Prevedello, advogada especialista em direito previdenciário. E hoje quero falar sobre um direito que pode fazer diferença na vida de muitas famílias, o benefício de prestação continuada, conhecido como LOAS ou BPC. Muita gente ainda acredita que para receber um benefício do INSS é preciso ter contribuído, mas no caso do LOAS isso não é verdade. Esse benefício é destinado à pessoa com deficiência que comprove situação de vulnerabilidade social. E isso pode incluir muitas crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista e outras deficiências. Na prática, esse benefício pode representar um salário mínimo por mês, ajudando a aliviar parte da sobrecarga financeira que tantas famílias enfrentam. E aqui existe um ponto muito importante: o LOAS não é um favor. Não é uma ajuda concedida por pena, é um direito previsto para garantir dignidade, inclusão e proteção social. Infelizmente, muitas mães deixam de buscar esse benefício porque acreditam que não se enquadram, porque ouviram informações incorretas ou porque pensam que a renda da família impede qualquer possibilidade. Mas cada situação precisa ser avaliada de forma individual. A legislação considera diversos fatores e uma avaliação técnica pode fazer toda a diferença. Ao longo da minha atuação, conheci muitas famílias que carregavam o peso do cuidado sozinhas, sem saber que existia um direito que poderia trazer um pouco mais de estabilidade para o dia a dia. Por isso, se você é mãe atípica ou conhece alguém que vive essa realidade, busque informação de qualidade. Porque conhecer os seus direitos não muda apenas um processo, pode mudar a rotina, trazer mais segurança e permitir que o cuidado aconteça com mais tranquilidade. E é exatamente por isso que o direito previdenciário existe, para proteger pessoas e garantir que direitos sejam efetivamente reconhecidos. Agora, minha amiga, preste atenção. Você que trabalha em casa, home office. Você que trabalha com marketing, por exemplo, você que é designer gráfico, você que é uma mentora, né, uma terapeuta, e você trabalha online 100% ou trabalha de forma híbrida, mas você atende em casa. E você tem um espaço próprio para isso. Vou trazer aqui a minha amiga Bia Moura, que está sempre na audiência, né? Parceira nossa do projeto Despertando Mulheres, que participa do nosso ecossistema do Despertando Mulheres. A Bia Moura tem um espaço. Preste atenção aí, Bia, no que a Sabrina vai falar. Então, você que já tem um espaço na sua casa, você que deseja ter, você que não tem um espaço e às vezes atende no quarto, na cozinha, na sala e coloca um fundo fake, aquele que eu falei recém, que eu estava numa aula e o ministrante dessa aula disse que não é bom usar. Sabrina, essa mulher, né, que trabalha em casa, só de casa, forma híbrida, tem o seu espaço físico, como a Bia Moura tem na sua casa separado, ou não tem o espaço, fica usando fundo fake, ou ela deseja ter. Qual é a orientação que tu dá e quais os maiores erros que elas costumam cometer e que prejudicam o seu negócio? Resumidamente, eu diria que é a organização. O espaço, ele é muito importante, mas eu primo principalmente pelo bem-estar da pessoa. Tem que ser um ambiente organizado, estruturado minimamente, para tu conseguir dar o teu rendimento, para tu conseguir desempenhar a tua função. Esse negócio, um dia eu atendo do meu quarto, um dia eu vou atender da sala, isso não é legal, né? Eu não consigo. Isso não é profissionalismo, em primeiro lugar, né? A gente precisa ter um espaço organizado, estruturado para receber essa nossa energia, essa nossa demanda de trabalho, seja ela qual for, né? A gente tem as mais variadas profissões, as mais variadas necessidades, mas a gente tem que dar atenção a esse espaço. E às vezes não precisa ser uma sala específica para isso, mas dentro de um espaço da nossa casa, nós termos essa organização mínima, isso? Sim, com a iluminação, com as cores, se puder ter uma biofilia, uma planta natural, né, uma climatização, um espaço que minimamente te dê esse conforto, esse prazer de estar ali trabalhando,
é fundamental. Dê importância a isso. Às vezes a gente acha que qualquer lugar serve, Sim. como tu falaste, né? O que importa é o produto final, mas não. A nossa construção, a nossa trajetória dentro daquele trabalho também é muito importante e vai impactar nesse resultado final. Então, um erro seria não ter essa organização, outro erro, não ter esse espaço, né, com o mínimo de condições possíveis para que tu diga que é um espaço profissional, que é um espaço de trabalho, né. Uhum. O que que tu orienta essa mulher que já tem um espaço? O que que ela pode ou o que que ela precisa essencialmente ter? Essa mulher, vou trazer como exemplo a Bia novamente, que ela tem uma sala, um espaço para ela atender online na casa dela. Ela pode consultar uma profissional para ver se ela pode agregar elementos, né, que favoreçam, que melhore a produtividade dela. Ela pode colher informações, inclusive de clientes, de colaboradores, o que que eles percebem do espaço. Legal fazer uma pesquisa. Ela fazer uma análise de fora para dentro do próprio negócio dela. Porque às Ela vezes a gente assistir um não vídeo, é, assistir uma aula dela. porque às vezes a gente não para. A gente Sim. entra num círculo vicioso, trabalho, trabalho, e não para analisar, né? O que que pode melhorar, o que que pode ser transformado e o quanto aquilo pode gerar de retorno. E quem deseja separar um espaço na sua casa. Vamos supor, a pessoa vai começar do zero agora, né? Está empreendendo num novo negócio, que pode prestar o seu serviço de forma online, e ela quer separar um espaço. Quais seriam as orientações do mínimo que ela precisa fazer para ter esse espaço dessa forma que tu diz, assim, que passa esse profissionalismo, né? Que tenha congruência com o que ela está oferecendo. Então, a arquitetura, ela é muito vista como decoração, como estética somente, né? E o que eu busco levar, e que eu acho que as pessoas têm que se atentar, é que a arquitetura é muito mais do que isso, né? É o cenário, claro, onde a gente está produzindo, mas é um espaço que precisa ter um cuidado. A gente precisa cuidar da nossa mesa de trabalho, o conforto da nossa cadeira. A gente passa muitas horas nesses ambientes. Claro que varia de pessoa para pessoa, mas tem pessoas que passam de 4 a 14 horas no mesmo posto de trabalho. Olha a importância que tem a gente estar bem confortável, ergonomicamente falando, né? O bem-estar é fundamental. Muitas pessoas me dizem, eu preciso muitas paredes diferentes para serem instagramáveis, justamente por isso. Então, pensar, e não depende de tantos recursos normalmente. E muitas vezes aquilo que a gente fala, o menos é mais, é verdade também. Muita poluição, muita informação nem sempre é bom. Sim. Como que a gente pode trazer a nossa identidade? Quando a gente faz um branding de marca, né, normalmente tem cores associadas à nossa marca, tem fontes, tem, enfim, cores associadas, materiais associados à marca. Então tudo isso, quanto mais isso tudo compor com a nossa marca, com a nossa identidade, vai gerando conexão. Tá, vamos falar do nosso espaço aqui da sala do Despertando Mulheres, que é uma sala, é um bate-papo. Essa é a ideia que eu sempre trouxe quando eu tinha o videocast, né, que eu tive uma experiência de videocast, eu disse: "Gostei", mas o que eu gosto mesmo é de uma sala, que eu tô sentada, tô conversando. Na minha logo eu trago, né, a ampulheta, as flores, as borboletas, então assim, eu trago aqui uma ampulheta para o cenário, né, de aí que traga o nosso cenário aberto aqui, tem a ampulheta, tem as flores, né, e Cores. as cores, né, uma taça, um vidro com óleo também, que tem essa questão muito forte da espiritualidade comigo, ou seja, eu estou comunicando, talvez não seja o super melhor cenário, né, mas eu trago elementos que comunicam. E tá coerente. Tá coerente Com a tua daí com a logo, tá Uhum. coerente com aquilo que eu quero entregar, que é para Isso. mulheres e famílias. Exatamente. Viu, gente? Às vezes, para que aquela ampulheta lá, né? Pois é, ainda há tempo, porque há tempo para todas as coisas e há tempo para você reorganizar, reestruturar o seu negócio. Sabrina, olha só, estamos falando e tu tens falado nos teus vídeos, sigam lá, Sabrina, chame, contrate, né? Glip Arquitetura. Olha só, vai chamando, tá aí passando o arroba na TV. Tu fala que esse ambiente, então, essa mulher, esse homem, essa empresária, esse empresário, que se preocupa com o seu ambiente, seja online, seja no físico, que se preocupa com o seu ambiente, estando esse ambiente de acordo e congruente com o que aquela empresa promete, oferece, enfim,
vai melhorar a produtividade, vai melhorar os resultados, vai faturar mais. Por quê? Deixa bem claro para os nossos clientes entenderem, porque eu já entendi nos teus vídeos. Tá. Então vamos pensar em 3 pilares que norteiam esse comportamento. O ambiente vai gerar emoções, e essas emoções vão gerar um comportamento da pessoa que está trabalhando e das pessoas que estão compartilhando desse espaço. E esse comportamento vai gerar resultado. São 3 pilares que não tem como fugir do sucesso. Se tu gerar emoção na pessoa, ela vai gerar um comportamento assertivo, positivo em relação ao teu negócio e automaticamente os resultados virão. Mas poderá ser negativo se o ambiente estiver todo bagunçado, desestruturado, nada a ver com aquilo que a pessoa fala. É tipo, Te aproxima ou te afasta. é tipo esse professor que eu falei, não comprei ele, né? É. Se ele quisesse vender para mim, só lamento, não ia comprar nada, porque é extremamente incongruente. Gente, faz muito sentido, né? E você pode também estar deixando as suas perguntas. Você que for assistir, ou você que está assistindo depois que foi ao ar na RS Play TV nesta segunda-feira, você que está assistindo pelo meu canal do YouTube, você pode deixar as perguntas lá também, ou chamar direto lá a Sabrina ou eu, e olha só, um convite que eu tenho deixado de fazer para você. Nos siga no @despertando.mulheres na TV. Isso mesmo, nós temos agora um Instagram que é só do programa. Então vá lá, nos siga, comente, deixe sua sugestão de tema, de pauta, aquilo que você quer saber, aquilo que você quer informação, quem você quer ver aqui na sala do Despertando Mulheres comigo. Deixa lá também a sua sugestão de pauta e de convidadas e convidados. Então, Sabrina, eu posso deixar uma impressão negativa ou positiva. Vender mais, vender menos ou não vender. Com certeza. Atrair ou afastar E aí, clientes. com certeza, só que aí tem muita coisa envolvida, né? Tem um sonho de um empresário, de um empreendedor, tem investimento aí associado, tem a vida dele e de uma família inteira em jogo. Verdade. Tem muita coisa associada. Então é importante. Não dá para errar. Não dá para errar. Não dá para errar. E a gente escuta, infelizmente, histórias ruins, né? De pessoa que investiu tudo, investiu errado. Não sei por que não deu certo. É muito triste. É muita coisa, né, Sabrina? Se fala muito de que no Brasil é difícil empreender, no Brasil os impostos. Esses dias eu estava ouvindo o Thiago Brunet, que eu estou fazendo alguns treinamentos com ele e mentorias, e eu ouvi ele dizer assim, ok, brasileiro tem maneira de dizer, porque o imposto é muito alto, porque é muito caro, porque não dá para empreender no Brasil. Daí eu pergunto para ele, tu conhece a forma de cobrança e o percentual de imposto nos Estados Unidos, por exemplo? Não. Tu conhece na Europa? Não. Então como é que tu diz que no Brasil está alto, é caro? Se tu não conhece lá fora, como é que tu diz? Então o brasileiro tem o hábito de terceirizar os seus fracassos, eu penso assim, né? E às vezes não é o imposto, claro que a gente sabe que o imposto é alto mesmo, né? Uhum. E a gente sabe que não é revertido para aquele fim que deveria 100%. Mas, muitas vezes, não é a questão tributária. Muitas vezes é o atendimento que é ruim, a pessoa que não fez o tema de casa, o empresário empreendedor, para ver se onde ele colocou o seu negócio, ele não fez uma pesquisa de mercado, né? A pessoa, fulano abriu lá uma loja de açaí, também vou abrir, porque ele está vendendo horrores. Mas ele não sabe se ele tem essa aptidão, essa capacidade, esse dom, ele não se prepara, põe uma equipe, não treina, a equipe põe os clientes fora, e ainda o espaço que, em vez de acolher, afasta. Gente, é muita coisa, né? É muita informação. Né? Ser empresário. E a gente precisa ter a humildade. A humildade de fazer o estudo da região, do espaço onde ele vai colocar o seu negócio. Muitos clientes me contratam exatamente nessa fase, antes de fechar o negócio, do ponto, para eu ajudar a fazer essa análise. Quando é em shopping center, porque eu ando muito em todos os shopping centers, né, de Porto Alegre, região, eu tenho uma percepção mais aguçada. Então muitos já me perguntam, eu tô entre esse e esse ponto, o que tu me sugere? E até mesmo, quase me afoguei aqui. E até mesmo dentro do próprio shopping, aonde é a localização daquela sala, né? Então, vamos ficar agora. Vocês viram que tem muita coisa mesmo, muita informação para você que quer empreender, para você que já está empreendendo, você que usa dentro da sua casa o seu espaço como espaço de trabalho, você que já tem o seu espaço. Muita informação, mas agora
Olha só, eu vou chamar um quadro que tem tudo a ver. Eu vou chamar a Jana, Despertando Seus Sonhos. Me liste 10 sonhos que eu realizo todos. Quem sabe o seu sonho não é ter uma loja, ter o seu espaço, o seu escritório todo preparado pela Sabrina. Quem sabe, hein? Vamos lá com a Jana? Me liste 10 sonhos e eu realizo todos. Olá, eu me chamo Janina Cunhasque, sou gestora licenciada da Demicon na unidade aqui de Gramado. E esse é o nosso quadro Despertando Seus Sonhos, do programa Despertando Mulheres na TV. E hoje eu quero te mostrar algo que poucas pessoas conhecem, o consórcio utilizado como um instrumento de investimento. E não é uma, são 3 estratégias reais. A primeira delas é a venda da carta contemplada com ágio. Quando você contempla no consórcio, recebe uma carta de crédito pronta para uso, com liberação muito menos burocrática do que um financiamento. Aquele financiamento bancário que tem várias burocracias. Mas você também pode vender essa carta de volta para o próprio banco de cotas da Demicon. E o retorno hoje, ele é de 30% a 40% do valor do crédito que você contratou, independente de quanto você pagou até o momento da contemplação. Vou te dar um exemplo. Uma carta de 200 mil hoje, contemplada, ela pode ser vendida com ágio de 60 a 80 mil. O melhor ágio entre as administradoras de consórcio no Brasil. Você pagou parcela sem juros e ainda saiu com ganho muito expressivo. A segunda estratégia é a carta contemplada para a compra de um imóvel para locação, sem se descapitalizar. Hoje, vamos lá, você tem 400 mil guardado no investimento e pensa em comprar um imóvel e pagar à vista para alugar? Existe forma mais inteligente. Em vez de você tirar tudo que tem da aplicação, você compra uma carta contemplada de 400 mil, com metade do valor que você tem aplicado, ou seja, 200 mil, adquire um imóvel com agilidade e sem burocracia do financiamento e coloca para locação. O aluguel paga as parcelas do consórcio. O imóvel se autofinancia. E os outros 200 mil? Os outros 200 mil vão continuar rendendo para você. Você adquiriu um imóvel, recebe um aluguel e ainda tem a metade do capital trabalhando em paralelo. Isso é a alavancagem inteligente. A terceira estratégia é a contemplação com compra de imóvel para locação. E é a mais acessível. Você entra no consórcio, paga parcelas mensais, sem juros, e é contemplado. Em vez de comprar um imóvel para morar, você pode comprar um imóvel estratégico para locação, para alocar. O aluguel cobre as parcelas. O imóvel se paga sozinho. No fim do ciclo, você tem um bem quitado, gerando renda passiva, sem ter desembolsado um valor alto de uma vez só. Isso é muito bom. Então, são 3 estratégias com um único instrumento, sem juros, sem burocracia, com menor custo de acesso ao crédito no mercado. Me segue no Instagram, Jana Cunhasque _Demicon, chama no direct e agende a sua sessão de planejamento de sonhos. A gente descobre juntas qual a estratégia que faz sentido para você neste momento. Então, olha só, eu tenho certeza que você, minha amiga, está pensando assim: ok, a Andrea trouxe essa arquiteta, especialista em arquitetura comercial, que reforma, que faz do zero lojas em shoppings, clínicas médicas, odontológicas, mas e eu? Eu acho que eu não tenho orçamento para isso. Eu sei que tu está pensando nisso. Eu sei, porque eu também já estou pensando aqui. Sabrina, muitas pensam, né, que para reestruturar o seu ambiente em casa, ou a sua sala, o seu escritório, consultório, ou para começar do zero o seu espaço, acho que precisa de muita grana. Precisa de muita grana? É um mito e é uma barreira que aos poucos está melhorando, né, na mentalidade das pessoas. E assim, com certeza um projeto pode custar muito, custar pouco e pode entregar resultados diferentes. Eu sou muito cuidadosa nisso, em entender realmente a realidade de cada um. Muitas vezes a gente reaproveita itens, a gente faz uma transformação de muito impacto, mas com baixo custo, né? A maioria das pessoas realmente não tem para investir grandes valores. E quem está começando, iniciando, né, menos ainda, É muito difícil, eu tenho essa realidade e um dos meus propósitos é levar uma arquitetura o mais acessível possível. Tu tens essa sensibilidade de ver o momento da pessoa, o orçamento que a pessoa tem. E como viabilizar. Porque dentro dessa minha missão, levar a arquitetura como uma ferramenta, né, para esses empresários,
me faz um bem enorme, me traz uma realização pessoal muito grande. Tu sabes que eu fico cuidando assim, ó, eu, como advogada, eu sempre tive bronca com contador, porque eu fiz também contabilidade por um bom tempo, mas eu não sou dos números, né? E parei de fazer. Daí depois fui fazer o direito. E, e hoje, né, eu vejo assim que muitas pessoas tentam exercer de forma indevida a profissão do outro. Então eu brigava muito como advogada com os contadores, porque os contadores queriam fazer contratos, né, contrato de locação, contrato de serviço, Aham. mas isso cabe ao advogado, não ao contador. Assim como também eu acho errado o advogado entrar na área do contador e vice-versa. Mas muitos dizem assim: "Não, mas eu botei esse arranjo, ficou bom, eu vou botar essa cor, vai ficar boa". Todo mundo tem um Não, pouco de arquiteto, não né? vou gastar não vou gastar com uma consultoria não, É. com a arquiteta não vou contratar a Sabrina não. Só que vai gastar do mesmo jeito e o pior, vai gastar mal, porque daí é gasto, não é investimento. Ele vai gastar mesmo, vai gastar mal, porque vai investir mal, vai colocar os clientes a correr, vai vender menos ou não vai vender nada, enquanto que o investimento numa consultoria contigo para um projeto pode trazer tantos resultados, né? Exatamente. E o que eu acho importante, que eu oriento normalmente as pessoas: faz um projeto completo, com todos os itens necessários. Se tu não pode executar o projeto completo como um todo, vai executando por partes, mas tu vislumbra, tu tem números, com o projeto tu consegue ter orçamentos, tu consegue palpar, né? Consegue ser uma coisa mais realista. E aí vai executando aos poucos. Ou então, muitas vezes, a pessoa já tem um ambiente razoavelmente estruturado, mas ele está sentindo necessidade. Eu quero fazer uma área de descompressão para os meus funcionários. Vamos atacar aquele ambiente, aquele espaço. Ah, é a fachada o problema? Vamos resolver o problema da fachada. A gente também pode ir por prioridades, né? Realmente eu entendo que as pessoas têm que ser comedidas, têm que ser organizadas no financeiro, né? Também não dá para extrapolar os gastos, mas conseguir perceber o que seria o ideal, eu acho muito importante. Eu gosto dessa forma que tu falasse agora, porque geralmente, quando eu vou contratar algum serviço que ele pode ter 1, 2, 3, 4 etapas, eu digo assim, ó, me apresenta o plano perfeito. Isso. E depois me apresenta o que é a curto, médio e longo prazo para mim, em termos financeiros e de tempo. Porque eu preciso enxergar o todo. Isso. Eu preciso enxergar o todo para poder saber, ok, mas agora eu preciso para agora isso, né? Daí a segunda etapa é essa e lá na terceira eu concluo. Como eu tenho hoje 2 mentorias muito fortes, que é a mentoria de vida e a mentoria do empreendedorismo. Ontem eu acabei de fechar uma apresentação para uma cliente de um serviço. Ela vai começar a empreender agora, vai sair da empresa que ela é contratada. A médio prazo, ela vai sair dessa empresa, mas ela já quer começar a empreender agora. E ela chegou com um produto para mim, com uma demanda. Olha, quero começar a empreender, quero fazer isso, que é o meu chão, é o que eu faço, etc e tal. Dali nasceu uma esteira de produtos, porque eu disse para ela, esse teu produto é extraordinário. Eu, inclusive, preciso desse teu produto. Mas hoje eu não contrataria esse teu produto. E ela me fez uma pergunta, da pergunta surgiram todos os outros. Então, é um workshop, é uma mentoria, é uma supervisão e é esse produto, o final dela, né, que ela quer atender como gestora financeira, BPO. Tá. Só que eu tive que desenvolver o que para ela? Tudo, né, na nossa sessão eu imaginei tudo. Então quando eu faço a entrega para cliente, eu faço como se fosse para mim, né, eu enxergo todo. Isso. Para eu saber aonde eu posso chegar nessa etapa. Nessa etapa tu chega até aqui, quando tu chegar aqui tu pensa e cresce de novo, mas eu tenho que enxergar o todo. Exatamente. Sabe? E isso, minha amiga, é importante, você enxergar o todo, é que nem reforma. E por que eu aprendi, por que eu reforcei mais essa minha crença de que eu preciso ver o todo? Porque eu não sou jornalista nem arquiteta, né, minhas amigas, vocês sabem disso, né, já ouviram falar aqui várias vezes, que eu não sou jornalista nem arquiteta, nem psicóloga, que eram as 3 profissões que eu, adolescente, pensava. Vou ser arquiteta, vou ser jornalista, era meu sonho. Se eu não for jornalista, vou ser arquiteta ou psicóloga. Daí a crença familiar é que jornalismo não dava dinheiro. A minha limitação intelectual era: não quero mais arquitetura, é muito número, é muita conta. Psicóloga, eu digo: "Ah não, vou tratar só de louco". Olha as crenças de uma adolescente.
Só que hoje eu me realizo há muitos anos fazendo o meu programa, colunista de jornal desde adolescente, sou colunista, né, fui colunista de jornal muitos anos, desde adolescente, sou colunista da revista Em Evidência, né, que é uma revista extraordinária, a melhor revista da sua área do sul do Brasil, uma das melhores em nível nacional, né, me realizo. André, e como arquiteta, já fiz muita reforma em hospital e igreja, muita, né, reformar com um paciente ali internado, aquela coisa, né. E psicóloga, Andréia? Pois é, né, hoje eu sou hipnoterapeuta, sou mentora, sou coach, realizo, tá, realizo meus sonhos, né. Legal. Então assim, que eu quero trazer agora? Já para encaminhar para o final, antes do nosso quadro na sala com a mentora, que está muito bom hoje, viu, a pergunta é maravilhosa. Sabrina, trabalhando hoje como mentora, então, na mentoria de vida, em especial, eu vejo que as mulheres, né, eu levo as mulheres a reencontrarem a sua essência, né. Trabalhamos ali vícios emocionais, repetição de padrão, enfim. Eu vejo quando a mulher ela se reconhece, né, eu vejo que ela vem com essa transformação interna, que vem para fora, ela emagrece, ela muda o seu comportamento, né, outra mulher, que daí ela sabe quem ela é de verdade. E eu vejo que ela fica às vezes inconformada, que ela quer se mudar, ela quer reformar a casa, ela quer trocar guarda-roupa, ou seja, eu vejo assim que ela quer fazer uma revolução, né. E eu te pergunto também isso, o nosso emocional, o nosso interior, tu vê na tua experiência de arquiteta que ele impacta no projeto que tu faça e daí, te permita sair um pouquinho da área comercial e ir pra área, por exemplo, né, residencial. Tu vê que conforme a minha emoção, meu estado de espírito, isso impacta, na construção, na decoração, na estrutura dos ambientes que eu vivo? Total relação. Ambos estão diretamente ligados. Eu particularmente passei por isso. Aos 40 anos eu fiz toda uma reviravolta, né, ressignifiquei muitas coisas, muitos valores e fiz uma mudança drástica na minha vida. E partiu de dentro para fora. Vejo muitas vezes que acontece o inverso também. O ambiente que a pessoa está, as valoriza, as fortalece de forma que aquele profissional refloresce, né, e consegue se redescobrir e se valorizar e se permitir muito mais. Pode ser os 2 caminhos, ou o interno que reflete no ambiente ou vice-versa. Forte isso, hein? É. Muito forte. O exterior, né, impactar negativamente. Impacta. A pessoa humana sempre será o centro das nossas atenções. O bem-estar, o cuidado com a pessoa sempre é o foco dentro da arquitetura. E a arquitetura funciona simplesmente como uma ferramenta. Ela é uma estratégia que a gente usa porque os nossos sonhos estão concentrados em ambientes. A nossa vida está permeada por ambientes. No Covid, teve muitos estudos sobre isso, né? A gente passa 70%, 80% em ambientes fechados. A arquitetura é uma realidade, é uma necessidade. Eu vou falar uma coisa e me diz se concorda. A arquitetura que tu oferece hoje, eu posso dizer que é uma arquitetura humanizada? Sem dúvida. Porque tu estás falando e eu tô vendo isso, né, porque às vezes, né, chega o engenheiro, o arquiteto e diz: "É assim, a tendência é usar cor de rosa pink". É a tendência. Que nem esse cinza chumbo, a tendência é tudo que é casa, carro, tudo igual, né, eu não gosto disso, não gosto. É que eu levei muita puxada de orelha que a mãe dizia: "Tu não é todo mundo". "Mas mãe, tá todo mundo usando", "Mas tu não é todo mundo". Então eu não gosto do todo mundo com casa ou carro cinza, né. Mas, às vezes tem profissionais, ó, com respeito gente, tem advogado, tem jornalista, psicólogo, arquiteto, contador, enfim, tem os bons e os menos bons, os mais humanos e os menos humanos. Mas às vezes eu já passei por uma situação, assim, de alguma das reformas que eu fiz, que a pessoa trancava o pé, né, e eu dizia assim: "É uma questão técnica?". "Não é, então eu posso opinar". Sem dúvida. Eu não tô falando do estrutural, da tua planta estrutural, né. Então, assim, às vezes o profissional é muito enrijecido e tu tá falando muitas vezes aí, repetindo de várias formas, essa questão do olhar do ser humano, ou seja, tem a questão técnica, mas eu tenho que ouvir o meu cliente. Para mim isso é um conceito muito necessário. Os ambientes têm que ter a cara e a identidade das pessoas que vão ocupar. E tu vai conciliar. Jamais do profissional. Não é o meu gosto que tem que prevalecer. Isso! Eu tenho que intermediar. É isso que eu vi nesse profissional em especial, era o gosto da pessoa. Não pode. Não era o meu. Muitos profissionais é isso mesmo. Se tu olhar todos os trabalhos,
Há uma repetição, mas não, isso, ao meu ver, não é o ideal. E quem for me visitar lá no meu Instagram vai ver nenhum projeto é igual ao outro, e isso eu acho o máximo da minha profissão, né? A gente não tem monotonia jamais. Porque, claro, tu vai dizer, no exemplo que eu trouxe, né, que eu pintei o apartamento lá em casa, né? Claro, tu vai dizer, Andréia, coloca o verde babosa, porque é o que tu queres, um ambiente calmo, acolhedor, que abraça, traga paz, acolhimento, né? Mas eu não gosto de verde. Mas tu vai dizer, tá, tu não gosta, mas o que é melhor agora pra ti? Né? E até porque não é tu que vai ficar aqui, mas tu quer esse ambiente acolhedor. Então, se o profissional traz pra mim, pelo meu perfil, né, dominante, se o profissional diz o porquê e o que eu vou ganhar com isso, paz e tranquilidade, eu vou aceitar. Agora, se eu vejo que é o teu gosto, como é que eu vou ficar brigando contigo? E outra coisa que eu prezo muito, o cliente tem que saber o que ele vai receber. Ele tem que entender o projeto. Entender o projeto. O projeto 3D de perspectivas tem que ser o mais realista possível. Ele não pode ter dúvidas do que ele vai receber. E é uma segurança para o profissional também. Ele precisa discorrer sobre todos os detalhes, tudo que vai acontecer, para ele ter segurança no que ele está investindo. Isso. Na apresentação que ele vai ter, né? Nos resultados. Então, assim, é uma parceria muito importante e uma troca constante que tem que ter do profissional com o cliente. Olha só, Sabrina. Ô, gente, já criei um slogan aqui, né? É arquitetura comercial humanizada. Sabrina, arquitetura comercial humanizada, né? Criei. Sabrina, nosso tempo voa, né? Quero te ter mais vezes aqui no programa. Foi um prazer te receber. Muita informação, é isso que eu gosto, sabe? Eu gosto de sentar com amigas e amigos aqui na sala do Despertando e poder trazer isso, né? Porque tanto conteúdo que tu já colocou aqui, informação, que as minhas amigas, os meus amigos da audiência já podem, tipo, né? Ter uns insights, né? Ter vários insights. O que eu quero pedir pra você? Eu vou te deixar um tema de casa. Amo o tema de casa. Vou te deixar um tema de casa. Eu quero que você arrole. Se você já jantou, tudo bem. Se não jantou, janta. Mas ainda hoje, no máximo amanhã de manhã, pegue papel e caneta. E arrole assim, ó. Consultório da minha ginecologista ou do meu ginecologista. Escritório do meu contador. Não sei. Sala da minha casa. Sala da casa da minha sogra. Não sei, arrole 5 ambientes. Mescle ambientes que você vai em busca de um serviço, que você vai comprar um produto, 1 ou 2 ambientes seu ou de familiares. Arrole. Sente confortavelmente e se coloque dentro desses ambientes e depois reflita qual deles eu me sinto mais acolhida, qual deles eu chego, eu já quero sair, qual deles que eu me sinto bem, qual que eu não me sinto tão bem. E comece a olhar para os ambientes com outro olhar, com os olhos da Sabrina, com os meus olhos. Sabrina, um prazer te receber. Prazer foi todo meu. Teu arroba tá aí passando na TV. Achei uma delícia a nossa conversa. Tu volta? Com certeza. Ah, viu que legal, vai voltar. Então, gratidão, foi muito bom. E que tu possas estar aí transformando vidas por meio da transformação do espaço comercial, porque tu vai estar transformando não só a vida do teu cliente que te contratou, mas dos clientes dele, né? Então tu vai transformar uma vida em um negócio e por trás dessa vida e desse negócio tu está impactando a vida de muitas, de milhares de pessoas. É isso. E olha só, amigas, o tempo fluiu, a pauta é extraordinária e eu amo, porque como eu disse, eu queria ser arquiteta também, né? Então hoje, excepcionalmente, a sala da mentora vai ficar em aberto, mas eu prometo que eu vou responder lá no Instagram. Vai lá, @despertando.mulheres e até a próxima segunda-feira, no Despertando Mulheres na TV com a Andréia Fioravante, pela RS Play TV, canal 524 da Claro TV. Deus te abençoe. Despertando mulheres com brilho no olhar. Para o sucesso, a força vai encontrar. Por meio do autoconhecimento e saber, a clareza surge, a vida começa a florescer. Felicidade em família, porto seguro.